Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue conosco. Vocês podem abrir, por favor, em Tiago, capítulo de número 1. Leremos a partir do verso 19. Tiago 1, a partir do 19. Bom, fique com a Bíblia aberta aí, vai abrindo. Eu queria, antes de perguntar uma coisa. Você já se arrependeu de alguma coisa que você falou? Você já falou alguma coisa e, a hora que você terminou, você falou assim, não devia ter dito isso? Às vezes na hora, às vezes você falou e na hora você já percebeu. Outras vezes, em momentos posteriores. Você falou, aí você fala assim, pisei na bola. Bom, eu tenho que confessar aqui que eu já fiz isso. Eu já me arrependi e me arrependo ainda com frequência. Isso é uma coisa que a gente faz. Agora, tem um ditado que diz assim, é um ditado popular, tá? Não é na Bíblia, não tem nada disso. Mas diz assim, não prometa quando estiver feliz, não responda quando estiver com raiva. Não é bíblico, mas parece que tem algum fundo de verdade esse negócio. Porque é nessas horas, normalmente, que a gente fala as coisas erradas, né? Que você está super feliz, você fala, não, vamos fazer e vai dar certo, e daqui a pouco você se centra, você pensa, respira, passa um dia, 2, e aí você fala, não devia ter prometido, que isso aí não vai dar certo. Ou senão, você no momento de ira, falou alguma coisa e já respondeu, e aí também acontece a mesma coisa. A gente tem situações como essa. Agora, por que eu estou falando isso? Porque Tiago escreve essa carta para os cristãos que ele chama de diáspora, em alguma versão, ou dispersão em outras. São crentes que tiveram que fugir por causa da perseguição. Eles morreriam se tivessem ficado no lugar onde eles estavam. Então, eles, no momento que começa a perseguição, que é lá com a morte de Estevão, não sei se os irmãos lembram dessa história, mas Estevão prega, fala que Jesus é o Cristo, e aí os judeus apedrejam e começam a perseguir os cristãos. Um desses perseguidores aí foi Paulo, né? Mas ele escreve para essas pessoas. Então, provavelmente, esses cristãos da dispersão estavam bravos pelas coisas que tinham acontecido na vida dele. Eles estavam com raiva. Talvez um ou outro, ou uma parte considerável, tenha dito assim alguma vez, antes de ser cristão, nada disso tinha me acontecido. E aí pode ser que eles tenham olhado para trás e falado assim, minha vida antes de me converter era melhor. Bom, eu não sei se eles pensaram assim, mas eu sei que o povo de Israel já fez isso outra vez. Eles estavam saindo do Egito, saindo de uma escravidão, e aí num momento de perseguição eles voltam para Moisés e falam assim, aí ó, era melhor quando a gente estava escravo lá, pelo menos a gente tinha o que comer. Deus dando um grande livramento e eles murmurando. Pode ser que seja a mesma situação aqui desses irmãos. E provavelmente nessa situação deles estarem revoltados com a vida, muito provavelmente eles não estavam ouvindo os irmãos que queriam admoestá-los, falar que eles não deveriam fazer isso. Então eles estavam com um coração duro, provavelmente. E aí o texto diz assim, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade,
acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla-se a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Primeiro ponto aqui, primeira verdade que a gente retira do texto é que a gente precisa aceitar a palavra. Vamos reler? A gente vai reler o texto? O texto fala assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós devemos acolher com mansidão a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar. Acolher aqui é receber, é tomar, tem uma ideia de trazer para si. A gente deve aceitar essa palavra, a gente deve buscar, a gente deve receber essa palavra que foi implantada em nós. E ela é poderosa para nos salvar. Essa salvação aqui tem uma conotação aqui no texto, que ela pode ser uma salvação espiritual. Então, sim, nós somos salvos, e nós somos salvos não pelos nossos méritos. Cristo nasceu, morreu, pagou pelos nossos pecados, e por isso a gente vai ser salvo. Não é pelas nossas capacidades. Então, essa palavra, ela é suficiente, ela é poderosa para anunciar essa verdade e mudar o seu coração. Mas ela também aqui está falando, pode ser, quer dizer, a palavra tem essas duas conotações. É uma salvação humana, uma salvação material. Essa palavra é usada em outros momentos do texto, em outros momentos da Bíblia, para uma ideia de salvar alguém do perigo. Então, o que o texto está falando é assim, a palavra é suficientemente poderosa para tirar vocês do perigo que vocês estão sofrendo, ou sofreram. Isso que vocês estão passando de mal, essas dificuldades, acredita, a palavra ela é suficiente, ela é poderosa e não vai permitir que vocês sofram. Ela vai salvar vocês. É isso que Tiago está falando. E a gente não deve receber a palavra com ira. Como eu falei, né? Pode ser que os irmãos ali naquele momento estivessem irados, porque se eu não tivesse me convertido, nada disso teria me acontecido, eu ia estar lá no Egito comendo o alho. Não sei como os caras gostavam de comer alho, né? Mas tudo bem. Então, eles talvez tivessem um coração duro, mas não é o que o Tiago está falando. O Tiago está falando, não seja desse jeito. Não receba a palavra com ira. Amoleça o seu coração. E aí ele dá a regra. Como é que faz? Primeiro, ouça mais. Eu ouvi um ditado um tempo atrás, outro ditado, hein? Hoje tem dois. Que numa palestra que eu participei, o palestrante falou assim: Deus deu para a gente 2 ouvidos e 1 boca para te ensinar uma coisa, que você tem que ouvir mais do que falar. O texto está concordando aqui com ele. A gente deve ouvir. E ouvir aqui não é só escutar. Não é só que a vibração mecânica passe pelos ossinhos do seu ouvido
se transforme lá numa pulsos elétricos no seu cérebro. Não é isso. O que ele está falando aqui é que a gente deve ouvir com atenção. A gente deve prestar atenção. Como vocês estão fazendo agora comigo? Uma parte está me ouvindo. Outra pode ser que esteja mais com sono, está dando uma cochiladinha, mas acorda aí que vai ser logo. Prometo que acabo rápido. A gente tem que falar menos. Irmão, eu não sei na casa de vocês, mas na minha, 99,5% das brigas são causadas por coisas que eu disse. Se eu tivesse dito menos, ou a minha esposa, né? Lógico, né? Também não é perfeita, mas eu estou me colocando aqui como o principal. Se a gente não tivesse dito alguma coisa, a maioria das brigas seriam evitadas. Na igreja assim também. Na casa de vocês também. No trabalho também. Na escola. Se a gente falar menos e ouvir mais, a gente vai ser melhor. E a gente tem que demorar para se irar. A gente tem que estender o pavio. Tem gente que nem pavio tem, né? É só pólvora. Encostou, pá! Não é? Você conhece alguém assim que eu tenho certeza. Irmão, não seja você esse, tá? Que não seja você o irmão que está do lado e fala assim, ó, tá rindo aí, mas igualzinho aí, ó. Tá falando dele, dela. Não seja você. Estenda seu pavio. Engraçado que o texto não diz que não é para você se irar nunca. Não está falando isso. Está falando que você tem que ser tardio em se irar. Obviamente, somos seres humanos, mas é óbvio que se você é um bom cristão, você não pode ver uma situação de injustiça grave, como uma criança sendo molestada, e falar, não, eu não devo me mirar com essa situação. Não, não é isso. Mas esse que explode o tempo inteiro, esse que... E aí, normalmente, esse tem o seguinte argumento. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, esse é meu jeito. Irmão, não é o seu jeito. Quer dizer, pode até ser o seu jeito, se você não nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem obrigação de mudar. Ore a Deus, coloca a sua limitação diante do Senhor. Senhor, esse é um problema, preciso mudar. Porque o texto está falando aqui que eu não posso ser desse jeito aí. E ele está falando isso porque as pessoas dessa maneira não estavam ouvindo e não estavam recebendo a palavra de Deus. Por causa da ira, porque falavam muito e porque ouviam pouco. E aí ele continua dizendo que a gente deve praticar a palavra de Deus. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece da sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado em tudo que realizar. A palavra, a Bíblia, tem que ter mudado a sua vida. Se você é cristão, você se considera um cristão? Deixa eu primeiro perguntar isso. Se você se considera um cristão, eu queria que você pensasse aí no seu coração, não precisa levantar a mão não, levanta só na cabeça. Sim, eu sou cristão. Agora, levanta a mão na cabeça também. O que a Bíblia te mudou? A Bíblia te mudou alguma coisa na sua vida? Você era de um jeito e agora você é outro, porque agora você é crente? Ou não? A Bíblia precisa nos mudar. Precisa nos transformar. Sabe por quê? O texto fala que se nada disso está acontecendo, se a gente não é praticante da palavra de Deus, a gente está perdendo o tempo.
Se Tiago fosse falar exatamente nesse momento, ele ia dizer assim: vai assistir o Faustão, que você está perdendo seu tempo aqui. Você está aqui num rito, você está aqui num culto, que você pode até achar divertido, tudo bem, mas é tempo perdido. Porque você só é um espectador do que está acontecendo aqui. Então, se você levantou sua mão dentro da sua cabeça e na segunda pergunta você não levantou, irmão, ora para Deus mudar. Ora ou vai para casa assistir o Faustão. Aqui você está perdendo seu tempo. Ele fala que não praticar a palavra é como olhar no espelho. Isso é um negócio que eu sempre pensei. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você olha no espelho, você olha no espelho uma vez e está tudo bem? Fala, não, eu vou olhar no espelho esse ano agora em janeiro, tá? Só vou olhar de novo agora em 2021. É assim que acontece? Não. Você olha no espelho e se acerta. Eu fui lá, coloquei a gravata, aí vi que não estava torta, eu acho que agora não está, mas na hora não estava, fui lá, coloquei, aí tá bom. Passa um tempo, eu preciso olhar de novo, porque a minha aparência pode ter mudado. Meu cabelo pode ter ficado mais feio, que já é, a gravata pode ter ficado torta, a camisa pode ter dado alguma coisa errada, o paletó, essas coisas todas. Então, você tem que recursivamente, ou recursivo é coisa de computador, recorrentemente, você tem que ir lá olhar no espelho e falar assim, tá normal, tá assim de novo, tá tudo bem agora, ou estava ruim, agora eu já ajustei. Esse negócio aí tem a ver com o final. Ele está falando isso daí, e ele conclui dizendo assim, do outro lado. Ele fala assim, se você não for desse jeito, igual essas pessoas que não praticam a palavra, você vai ser muito feliz, você vai ser bem-aventurado. Então, no caminho da busca da felicidade, se você não pratica a palavra, você vai estar o tempo inteiro olhando para você e vai estar falando assim, o que eu preciso para ser feliz? Por que eu não sou feliz? O que está me faltando? Eu tenho tudo aqui, mas eu ainda estou vazio. E você está toda hora fazendo esse cheque, como quem vai se olhar no espelho. Olha, não, tá bom, passa meia hora, olha, tá ruim, mas vai olhar no espelho. E é isso. Se a gente não pratica a palavra, a gente vai ter uma vida vazia e vai ficar buscando dentro de si o que nos dá felicidade. E vai buscar, e vai buscar, e vai buscar, e não vai achar. O contrário disso, se você for operoso, praticante, se você se esforçar em executar o que você aprende na palavra, você vai ser bem-aventurado. Em tudo que você fizer. Não está falando aqui que vão acontecer só coisas boas na sua vida. Não está falando assim, se você praticar a palavra, Deus vai trocar seu carro todo ano. Não é nada disso. Deus não vai deixar você ficar doente. Deus não vai te dar uma casa nova. Não é isso que está falando, não. Está falando assim, se você for praticante, qualquer coisa que você fizer vai te deixar feliz. Qualquer coisa. E as dificuldades vão passar, mas você não vai ser triste, você não vai deixar de ser feliz, mesmo nas dificuldades. Isso pode parecer estranho, porque você pode pensar assim, tá, se eu estiver passando por dificuldade, como é que eu vou ser feliz? Pô, o texto está falando. E vai. Não tem como explicar. Mas tenho certeza aqui que tem irmãos que já passaram por situações terríveis e que Deus sustentou. Tinha um vizinho meu lá de Araçariguama, era um pastor, chama Pastor Onésimo, já senhor, quase 80 anos, o filho dele faleceu num acidente de carro, indo para a Bahia. E ele descobriu, sumiu, não tinha contato, ele ligava para o filho não atendia, e não sabia onde estava, e passou uns dias,
descobriram que ele tinha sofrido um acidente e ele já estava quase uma semana no ML. E aí trouxeram o corpo, fizeram um velório, enterraram. Aí passaram uns dias, eu fui visitá-lo com outros amigos. E aí uma das pessoas perguntou assim: pastor, como que o senhor está de pé nisso? Ele falou: meu filho, é Deus que sustenta. O Espírito Santo me sustenta. Então é difícil a gente entender como a gente pode ser feliz na adversidade. Mas é um milagre de Deus. E é um milagre que Deus opera com frequência naqueles que praticam a palavra. E o último tópico, e a última verdade, é que a gente deve servir da maneira correta. O texto diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando ao próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula é para com o nosso Deus e Pai. E para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então ele volta no tema de refrear a língua. E ele está falando, ele é até mais bravo, né? Se a gente vê lá, olha o que ele diz: quem não refreia a sua língua está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. De novo, se você não tem freio na língua, se você fala o que quer na hora que quer e pronto, e não quero saber quem que vai machucar, você está se enganando, você está perdendo tempo. A sua religião, a sua relação, ou melhor, a relação que você acha que tem com Deus, você não tem. Ela é vazia. Você está desligado de Deus. Novamente, se no seu coração você colocou que eu sou assim mesmo e não vou mudar, eu lhe convido de maneira enfática a assistir o Faustão domingo que vem. Porque você está perdendo tempo. Você está perdendo o seu tempo. Olha como a Bíblia é dura nesse sentido. Quantas pessoas já não morreram por palavras maldadas? Quantas pessoas já não machucaram por palavras malditas, separada, malditas? Quantas pessoas a gente já não machucou? Quantas vezes você não foi machucado? Irmãos, isso é muito sério. Vamos ser chamados por Deus, vamos mudar isso. E aí ele fala que a religião verdadeira e imaculada, além de você refrear a sua língua, é assistir os necessitados. Os órfãos, as viúvas. Os órfãos e viúvas naquele tempo não podiam trabalhar. Só quem trabalhava em casa era o homem. Então, uma viúva sem assistência morre de fome. E não tinha o que fazer. Então, ajudar as pessoas que precisam é uma coisa importante. Agora ele está usando um exemplo, só que expandindo o pensamento, a gente tem que começar a pensar além das nossas próprias necessidades. Eu tenho que pensar o que eu preciso fazer para o outro ser feliz, para o outro estar bem, para as pessoas caminharem bem do meu lado, comigo. O que eu posso ser útil na vida das pessoas? Quantas vezes por dia a gente pensa assim, irmãos? Quantas vezes por dia? Malemar, meu avô falava malemar, não sei se alguém fala. Vocês falam isso ainda, os adolescentes? Não, né? Malemar, a gente pensa na família de primeiro grau, filhos e esposas. Mas normalmente a gente está pensando na própria felicidade. O texto está falando que não é assim para a gente. A gente tem que buscar a necessidade do outro. A gente tem que ir além do nosso próprio bem-estar. E ele conclui que devemos nos guardar das contaminações do mundo. Temos que buscar santidade. A gente não pode deixar o mundo nos consumir. A gente não pode deixar que o padrão dessa terra, desse século,
defina quem nós somos. Você não pode ser alguma coisa porque dizem que você tem que ser. Você precisa ser diferente. Você precisa nadar na contramão. Se você faz isso, se você não olha para si e tem um afastamento desse mundo pecaminoso, você tem uma religião certa. Afastamento não é físico, tá? Irmãos, a gente está falando aqui de discipulado, não sei o quê. Então eu não vou desfazer todos os meus amigos e só vou ir na igreja. Não é isso. Não é isso. Mas, salvo exceções raríssimas no Brasil, você tem condição de ser crente aonde você trabalha, aonde você estuda, na rua, indo abastecer o carro no posto, dirigindo. Você tem condição de ser crente dirigindo, viu? Isso não é pecado, não é uma impossibilidade, não. Tipo, a gente entra no carro, parece aquele desenho do Pateta, né? Vocês assistiram esse desenho? O cara entra no carro, é possuído por um espírito maligno e ele transforma. A gente não precisa ser assim, tá bom? Ou melhor, nós não devemos ser assim. Para a gente pensar, nós estamos recebendo a palavra com mansidão? A gente recebe de coração? Temos sido praticante da palavra? Ou a gente é esse que ouve como se vê no espelho, toda hora se esquece do que era? Nós temos servido Deus da maneira correta? Temos olhado para o próximo? Temos nos afastado do mundo? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, Senhor. Que o Senhor nos mude, que o Senhor nos ajude, em primeiro lugar, a ser praticantes da tua palavra. Pai, nós sabemos das dificuldades, mas o Senhor nos capacita, e é o teu Espírito, Senhor, que opera em nós, não a nossa própria vontade. Então, Senhor, seja conosco, nos mude e nos transforme, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.